com o nosso benfeitor Emmanuel. Então imaginei, mais uma noite tranquila de prédica, a gente homenagear, naturalmente de minha parte, uma homenagem muito mesquinha, mas é uma homenagem ao querido apóstolo dos gentios, apóstolo Paulo de Tarso. Eu sou daqueles que pensa que se Paulo tivesse encarnado ao nosso tempo, fizesse as coisas que fez, né, ele seria, claro, reverenciado, seria tido como uns pioneiros dentro dessa área de divulgação da doutrina do Cristo. Entretanto, isso seria falar com relação a tudo que Paulo de Tarso fez de bom, né? Paulo de Tarso escreveu 14 dos 27 livros do Novo Testamento. Recordando a memória dos amigos, né? No Novo Testamento, aquela segunda metade da Bíblia. Estou com uma cópia aqui da Bíblia, por exemplo. Na metade da Bíblia que compõe o Novo Testamento, existem 27 livros. Os 4 primeiros a gente conhece muito bem. Os evangelhos dito canônicos, o evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João. Aí vem o Apocalipse, ou melhor, vem Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas Evangelista. Então vem as cartas de Paulo. Carta aos Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Colossenses, carta a 1ª e 2ª Timóteo, carta a Tito, carta a Fílemon, e por aí vai. 14 cartas de Paulo. Para então vir as cartas ditas universais, a 1ª e 2ª de Simão Pedro, a 1ª, 2ª, 3ª carta de João, o evangelista, a carta de Judas, Tadeu, a carta de Tiago, menor, e para encerrar o Apocalipse, né? A visão gloriosa que João tem da Jerusalém ali livre, não mais escrava. E desses 27 livros que a gente citou, Paulo escreveu mais da metade, escreveu 14. Né? Isso porque são as epístolas, as cartas que sobreviveram ao tempo. A gente tem mais um panteão de cartas que não existem cópias para nós hoje, ou pelo menos que não foram descobertas ainda, né, para comporem esse panteão de cartas de Paulo. Mas, de qualquer modo, Paulo é figura central para qualquer pessoa que estude o cristianismo, seja como exemplo ou como própria concepção teológica. Os nossos amigos protestantes, evangélicos de modo geral, vão utilizar bastante o conceito de fé e salvação. A salvação se dá pela fé, se dá pela graça, não pelas obras, as obras da lei. É um conceito amplamente ali difundido, divulgado e estudado dentro do protestantismo como um todo. Mas vem ali da Epístola de Paulo aos Romanos. Ou a carta aos Gálatas, por exemplo, que Paulo vai escrever para a comunidade que vivia na Galácia, que para nós hoje é aquela região da Turquia. A carta da liberdade, quando Paulo vai escrever ali capítulo 1, né? A quem busca agradar? Os homens ou a Deus? Se eu quisesse agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Ou quando mais adiante, ali no capítulo 5 e no 13, ele tem 2 versículos muito bonitos, que ele fala: é para a liberdade que Cristo vos libertou. E também vai dizer: não utilizeis da liberdade para cair de novo no jugo da escravidão. Em outras palavras, em outro condicionamento verbal, utilize a liberdade para permanecer livre e não voltar para a escravidão. Ou a 1 Coríntios, capítulo 13, né? Provavelmente o texto mais conhecido de Paulo, ou um dos, para ser mais justo, né? Quando ele fala sobre o amor. Ainda que eu tivesse umas profecias, falasse a língua dos anjos, se eu não tiver amor, eu sou como o metal que soa, o símbolo que tine. Né? Ele escreve para a comunidade de Corinto. Corinto tinha várias pessoas que se entretinham com os teatros, as peças. E na frente do teatro, né, você tem aquela pessoa que bate o sino, o símbolo, né, para chamar atenção para o espetáculo. Paulo vai dizer, quando você faz as ditas obras de caridade, sem amor, é isso. É alguém que bate o sino para chamar atenção para si mesmo. Mais adiante ele vai cutucar. Ele é mais profundo ainda. Versículo 3, ainda que eu desse todos os meus bens para os pobres, ainda que eu desse todo o meu corpo, né, em sacrifício para ser consumido pelas chamas, sem amor, de nada me adiantaria. Isto é, funciona para os outros. Meu sacrifício pode inspirar outras gerações de mártires ou outros amigos, mas para mim mesmo que me sacrifico, sem amor, nada adianta.
Curiosamente, o Livro dos Espíritos, quando Kardec está indagando os espíritos da codificação sobre lei de adoração, os espíritos falam uma frase assim, contundente, muito séria e contundente. E quando a gente olha para essas pequenas palavras, assim, essa pequena quantidade de palavras, a gente precisa caminhar com muito cuidado. Eles falam o seguinte: o ato nada vale, a intenção é tudo. O ato nada vale, a intenção é tudo. Muito parecido com Paulo mesmo, né? Sem amor nada adianta, nada seria, enfim. Mas enfim. Isso é porque nós estamos falando da condição de Paulo de Tarso, ou apóstolo do Cristo, ou apóstolo dos gentios. Aquela pessoa que fez a primeira, segunda, terceira viagem missionária, a viagem dele a Roma. E, como está ali no capítulo 10º da segunda parte do Paulo Estevão, ele faz uma quarta viagem missionária, que ele chega ali na região da Europa, especialmente na França, vai até a Espanha, ali na cidade de Tortosa. Paulo de Tarso. Fácil, muito fácil aplaudir o diamante que brilha, que reluz o sol. Entretanto, quantos de nós, ou quem de nós mesmos, aqui presente, consegue aplaudir a postura de Saulo de Tarso? Saulo de Tarso, nascido no seio do judaísmo, família judia, nasce em Tarso, que fica bem ao norte da Galileia, que era uma cidade conhecida por ter muitos gentios e, consequentemente, muitos gregos, e especialmente filósofos. E Paulo bebe dessas duas fontes, tanto dos filósofos, os filósofos, né, helenísticos ou gregos, mas também os filósofos judeus. Consequentemente, tinha a sua cidadania romana. Ele tinha o seu passaporte para ir e sair e voltar, ir aonde quiser, sem ninguém questionar, à vontade. Entretanto, quando se cresce muito em inteligência, mas o ensinamento não escoa para o coração enrijece, sedimenta. E tudo aquilo que não é colocado em utilidade também apodrece. Eu venho de uma região, como a gente comentou, né? Da região do Amazonas, onde a gente tem uma fauna, uma flora gigantesca, uma biodiversidade realmente incrível. E a gente tem uma bacia hidrográfica que é a maior do mundo. Não a do Brasil, do mundo. E com seus rios, córregos, riachos ali na região do Amazonas, se qualquer rio desses para, acaba. Manaus, por exemplo, é banhada pelo Rio Negro. Um rio que tem cor de Coca-Cola ou cor de café. E se esse rio ele para de correr, por qualquer motivo, se ele para de correr por preguiça, entre aspas, ou por medo do que está adiante, ou não consegue contornar um obstáculo à frente, se apenas para de correr, ele fica estagnado. E o rio que dá vida, cheio de vida marinha, aquática, vira ali foco de insetos, acumula lodo, sedimento, os mosquitos se proliferam numa velocidade muito grande. E o rio da vida vira rio da morte. O sangue no corpo mesmo, quando ele para de correr, apodrece a região, necrosa e ameaça a amputação. A enxada, também, por qualquer condição ou qualquer motivo que deixa de rasgar o seio da terra e fica ali encostada na parede, debaixo de chuva e sol, acumula ferrugem com muita mais rapidez. Aumenta-se a velocidade. Assim também é com as forças espirituais de cada criatura humana. Então, acumular o conhecimento é uma coisa, colocá-lo em prática é outra. Recordando as palavras de Alcíone ali no Renúncia, né? Chico e Emmanuel, capítulo 3º da segunda parte. A mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Aquelas criaturas querem apenas conhecer, meditar. Aqueles que só querem viver ou melhor, querem meditar e viver. Tem aquelas criaturas que não querem nem sentir. Ou aquelas que só querem sentir. Sem esse quarteto maravilhoso do conhecer, meditar, sentir e viver, não tem como experienciar o Evangelho. Não tem como experienciar o Cristo apenas conhecendo. Não tem como conhecer a nosso Senhor Jesus Cristo apenas meditando. Não tem como olhar Jesus no rosto apenas sentindo.
E não tem como criar intimidade com Cristo apenas vivenciando. Porque vivenciar sem estudar não existe base. É como o Cristo coloca. Ali no Evangelho de Mateus, está em Marcos também. A casa edificada sobre a rocha. Não tinha base funda, veio a tempestade, mandou embora. Nessa condição. E Paulo, ou melhor, Saulo de Tarso, não tinha nada disso. Tudo bem, a gente pode argumentar que Paulo de Tarso era judeu, mas Jesus também era judeu. E na verdade, quando a gente olha o Novo Testamento, Jesus passa muito mais tempo repetindo o que já foi dito no Antigo Testamento do que falando coisa nova. Jesus pregado na cruz, Deus meu, por que me abandonaste? Né? Eli, Eli, lama sabachthani. Salmo 21. Deus meu, por que me abandonaste? Exatamente a mesma frase. Mateus capítulo 12, quando Cristo fala ali para os fariseus, vão e aprendam isso, misericórdia quero e não sacrifício. Oséias capítulo 6, versículo 6. Mestre, qual é o maior ensinamento da lei? Como está no Evangelho, quando o fariseu indaga Jesus? O maior ensinamento. Como é que está escrito? Ele vai repetir. Amar a Deus acima de todas as coisas. Todo coração e entendimento. E a segunda, muito parecida com esta, ama o próximo como a ti mesmo. Levítico e Deuteronômio, Pentateuco, Mosaico. Então, o sumo estava ali. Estava ali. O Antigo Testamento tem muito mais coisa, além de Deus único, olho por olho, dente por dente. Tem muito mais. Tem muito. O Antigo Testamento é um compilado de histórias de pessoas que ascenderam espiritualmente. Como também pessoas que caíram espiritualmente. Pessoas que fracassaram, mas que se humilharam e conseguiram redenção. É a nossa herança espiritual. Está muito além de Deus único. Lá se fala de amor, de perseverança, de fé, de mediunidade e muito mais. E Paulo ali se alimentando disso. Quando a gente vê interpretações, por exemplo, dos judeus com relação à Torá, né, o Pentateuco mosaico, é de chorar. É emocionante. E nós aqui, muitas vezes, na doutrina espírita, reduzimos apenas a isso. A uma selvageria que se justificava pela condição moral dos homens daquele tempo e Deus único. Não, muito mais. É o Antigo Testamento que revela o Cristo que a gente conhece depois. E Saulo entrando em contato com aquilo. Mas como não escoava para o coração, não descia, ficava apenas aqui, como a gente falou, apodrece e necrosa todo o corpo espiritual da criatura. No sentido metafórico. Né? Não que o perispírito de Paulo ficasse apodrecido. E acho mesmo que Saulo de Tarso tivesse encarnado ao nosso tempo, ele seria vítima daquilo que nós chamamos de cultura do cancelamento, mas com razão. Com razão. Porque nós falamos de Paulo de Tarso, muitas vezes esquecemos que Saulo de Tarso, né, o passado de Paulo, foi o primeiro grande perseguidor dos cristãos. Matou os cristãos ali aos montes, apenas por acreditar em Jesus. E aí, como a gente vê, tanto em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, mas especialmente no Paulo Estevão, capítulo 10 da primeira parte, quando ele vê Jesus ali, naquela visão mediúnica fabulosa, nimbado de luz, chora e não consegue falar coisa nenhuma. Saulo, Saulo, por que me persegues? Aquele eflúvio de sentimentos. Quem sois vós, Senhor? Eu sou a Jesus, que você tanto persegue. Não te é lícito ir contra os aguilhões. E mais uma vez, é um piscar de segundo. E ele só consegue balbuciar. O que queres que eu faça? Aquele Messias que ele tanto falava, que está ali, vivo nas páginas do Antigo Testamento, ele estava ali na sua frente. Ele só consegue falar, o que queres que eu faça? E o Cristo responde, adentra a cidade, e lá te será dito o que te convém fazer.
Só que aí ele está cego. Cego materialmente mesmo. Ele adentra a cidade de Damasco. Os amigos podem relembrar isso em Atos e também no Paulo Estevam, na segunda parte, primeiro capítulo. Mas tem uma coisa que Emmanuel, quando ele vai escrever esse romance, ele fala uma coisa que não está em Atos. É uma informação nova. Em Atos, Lucas escreve que Paulo passa 3 dias ali. E Emmanuel fala, ele passa 3 dias jejuando, não comendo, orando e rezando. 3 dias ali, na escuridão. Sem saber quando que Jesus ia mandar, olha, agora você tem que fazer o que você tem que fazer. 3 dias no silêncio. Silêncio do mundo, porque internamente estava ali uma aglomeração realmente de sentimento. E aí vem Ananias, lhe restitui a visão material. E naquele momento ele traça um novo roteiro de vida com Cristo. Ele diz, né, para Ananias, ressuscitaste-me para Jesus. A partir daquele momento, Saulo seria eternamente grato a Ananias. Eu vou avançar um pouquinho, porque a vida também tem 10. E Paulo está pensando no que fazer. E Ananias fala, olha, é importante você meditar naquilo que você não sabe. Naquilo que você desconhece. Lembra? Conhecer, meditar, sentir e viver? Ele precisava conhecer e meditar agora. Para depois conseguir sentir, para depois conseguir viver. Porque sem base não funciona. Com esse conselho, ele vai se encontrar com seu mestre, professor Gamaliel, né? Capítulo 2, segunda parte do Paulo Estevam. O tecelão. E nesse diálogo, Gamaliel, que era ali um dos principais mestres judeus do seu tempo, ele era neto de Léo, e Léo era um dos maiores mestres até hoje do judaísmo. É uma das únicas escolas na história do judaísmo, à época do Cristo, que aceitavam que os gentios, né, os não nascidos judeus, pudessem se tornar judeus. E Léo não exigia a circuncisão. Exigia apenas que nós fôssemos batizados. Nas águas mesmo, que nem João Batista. E aí Léo tem como neto Gamaliel. Gamaliel tem como discípulo Paulo de Tarso, ou Saulo de Tarso. E aí nesse diálogo entre professor e aluno, os dois agora cristãos, Gamaliel dá um conselho. Olha, fica lá no deserto, medita um pouco e foca na profissão que o teu pai te ensinou, que é a profissão de tecelão. Na época do Cristo, especialmente na época do Cristo, você era um mestre, um professor de judaísmo, você não era professor 100% do tempo. Tinha épocas em que as pessoas exerciam a prática de professor e também de aprendiz, de aluno. Eram temporadas de aprendizado. Em uma temporada você trabalhava, guardava dinheiro, para outra temporada, outra parte do ano, você acompanhar seu mestre onde for. Que nem os discípulos com Cristo. Inclusive, os discípulos e Jesus fizeram a mesma coisa. Parte do tempo eles trabalhavam, parte do tempo seguiam o mestre. Parte do tempo juntavam um dinheirinho, parte do tempo seguiam a Jesus. Então, Paulo de Tarso, ou melhor, Saulo, na sua infância, na vida adulta, trabalhava como tecelão, e então, em outra época do ano, acompanhava Gamaliel dia a dia. Cada passo atrás de Gamaliel. E assim como os outros alunos. E nessa condição, toda a criança judia tinha essa oportunidade, os meninos especialmente, né? De aprender um ofício, né, para ter o seu próprio sustento. O de Paulo era tecelão. Tecelão. Aquela pessoa que faz os tecidos, que faz os tapetes, as tendas. Mas naquela condição do tecelão, que vai fio a fio, juntando um. E relembrando o ditado popular que a união faz a força, né? É um fio que dá uma dobra, aí outra dobra, outra dobra. Aí você tem um nó e outro nó do outro nó. Então você tem uma corda, a corda contra a corda, outra corda, dá um pedaço de tecido, outro pedaço dá um pedaço maior.
e vai se desenvolvendo. Com muita paciência, fio a fio. Se a gente expandir isso no sentido espiritual, Paulo de Tarso também foi um tecelão. O tecelão do Cristo. Como a gente vê da história de Paulo, pelo motivo que ele passa a ser conhecido, porque Paulo não é conhecido por ver Jesus em Damasco. Muitas pessoas viram Jesus. Paulo não foi nem o primeiro a ver Jesus. Muito menos depois da crucificação. A gente fala de Paulo de Tarso pelo que ele fez após. Após. Nessa condição de tecelão que vai juntando, realmente os laços para fazer essa união. O que está separado, espalhado, você vai juntando, juntando, muita paciência. Paulo vai mundo afora, tecelando o coração das criaturas em prol do evangelho na terra. Nesse grande, criando laços realmente muito fortes de amizade. Tanto que nós estamos aqui. É um amor tão grande sentido por essa criatura, que passaram-se 2 milênios e a gente está aqui, quinta-feira à noite, falando de Paulo de Tarso. A gente tem, entre aspas, um tijolo desse para se ler, o Paulo Estevão. 2.000 anos depois. Ainda se fala dele, o que ele fez. Reunindo os fios em prol do evangelho. Naquela condição do homem que se sustenta para não ser pesado por os outros. Mas também na condição de que é possível estar com Jesus exercendo sua profissão. Na capítulo 4 da segunda parte, primeiro Labores Apostólicos, no Paulo Estevão, Emmanuel vai dizer que quando Paulo estava ali trabalhando, como tecelão, depois que ele passa os seus mais de 900 dias no deserto, ele vai passar 2, 3 anos ali em Tarso, a cidade natal, trabalhando. Emmanuel coloca que, enquanto ele estava trabalhando, recebia as pessoas ali na sua humilde barraca, sua tenda de trabalho, com muita tranquileza, muita paz de espírito. E falava do evangelho para eles. Para eles. Quando ele se muda depois para Antioquia da Síria, para trabalhar na igreja daquele lugar junto com Barnabé, também. Ele só aceitou ir se pudesse ter sua tenda para continuar trabalhando como tecelão, para não ser pesado por os outros. E até que certa feita, vem um rapaz, médico, viajante, chamado Lucas Evangelista, que vai até a barraca de Paulo e fica encantado com as falas de Paulo sobre Jesus. Que ele ali trabalhava com paciência e falava do Cristo. E Lucas ficou tão encantado que foi na igreja de Antioquia. E ali ele sugere que os cristãos se chamem cristãos. O que acontece para nós muitas vezes, não digo para nós todos, porque nós conhecemos amigos muito iluminados em que essa situação não ocorre, mas para a maioria de nós, é como Emmanuel coloca na introdução do livro Caminho, Verdade e Vida. Interpretação dos textos sagrados. É o primeiro livro, né, da grande série do Caminho, Verdade e Vida, Caminho Vinha de Luz, enfim. Ele coloca assim, ele está trazendo uma das epístolas de Pedro, que quando Pedro escreve, sabendo isso, que nenhum texto das Escrituras tem uma determinada interpretação. E aí ele vai colocar, Emmanuel, né, interpretando esse versículo, que para Jesus não havia divisória entre trabalhar na marcenaria com José ou falar de Deus no templo. Não tinha divisória. Era tudo para ele como se fosse a mesma atividade. Porque como é que você coloca barreiras em Deus? André Luiz coloca, nós somos como peixinhos no oceano e o oceano é Deus. Estamos imersos no seio da criação. Aqui, rodeados. Não tem dentro nem fora, só tem dentro. Então como é que a gente tem a coragem de dizer, não, dentro da casa espírita, eu sou espírita. Aqui eu sou outro ser humano. Não, Lucas Gabriel no seu trabalho é outro Lucas Gabriel. E quando a gente pensa, por exemplo, naqueles que
asfaltaram a nossa vida na fé, na condição, vamos lembrar do Chico, como exemplo. Chico Xavier era Chico Xavier em todo canto. Ali, como datilógrafo na Fazenda Modelo, horas a fio psicografando mensagens em Pedro Leopoldo. Mesmo Chico Xavier, diferentes ocasiões. Mesmo coração, diferentes percepções da vida. Emmanuel continua. Por apenas louvá-lo nas igrejas e menoscabá-lo nas ruas, nossa condição com relação ao Cristo é que temos naufragado ou fracassado encarnação após encarnação. Falamos do Cristo nas prédicas espíritas, relembramos muitas vezes como ele é o caminho, a verdade e a vida. Recitamos de maneira fria, já decorado, os seus ensinamentos, os versículos e capítulos vêm à memória com muita facilidade e o menosprezamos nas ruas. Livro Deus Conosco, 290, Emmanuel vai colocar: em torno de nós há um povo que tem sede e fome do Salvador. E nós menosprezamos o Cristo na rua. Na primeira oportunidade que a gente se acha no direito, vem o tirano em nós. Estamos ali no carro, alguém nos fecha, misericórdia. Quanta imaginação nós temos para xingar a criatura no carro ao lado, ou carro da frente. Quando alguém grita conosco, ou porque nós pensamos que a pessoa foi mal educada numa resposta, ou num determinado tom, nos achamos no direito de revidar. E esquecemos o que Paulo escreveu na 1 Coríntios, capítulo 1. Nós anunciamos ao Messias crucificado. Alguém que morreu silenciado na cruz. Como Isaías coloca, Isaías 53, vai como ovelha, pacífica, silenciosa, em direção ao matador. E Paulo vai mais fundo. Para os judeus é escândalo, para os gentios loucura, mas para os que foram salvos representa a força de Deus. Desse Jesus que a gente fala. Que era Jesus o tempo todo. Mas quando vem a nossa oportunidade de exemplificar, a gente se retira, se apequena. Paulo não. Quando Paulo passou pela etapa do conhecer, meditar, sentir e viver, do tempo no deserto para o deserto da vida, Jesus com Jesus o tempo inteiro. Para lá na frente ele ter a capacidade de falar: eu já estou crucificado com Cristo. Ou em outro versículo, de outra epístola, não sou eu mais quem vivo, é o Cristo quem vive em mim. Nesse sentido, realmente, Tecelão. E quando a gente pensa sobre o nosso papel também na condição de encarnados, nossos próprios ofícios, Eu, por exemplo, sou engenheiro da computação, trabalho como cientista de dados, numa empresa de São Paulo. Como que se fala de evangelho? Como é que se fala de Jesus? Como é que se experiencia o evangelho, especialmente numa área como a de exatas, em que a maioria dos meus amigos são ateus ou agnósticos, mas a maioria é ateu. Como é que se vivencia? Vivencia muito mais com o coração, com a sua própria candura, no seu protesto silencioso, ou no seu exemplo silencioso. Porque vamos lembrar ali da introdução do Paulo Estevão, porque o Paulo Estevão fez 80 anos ano passado. Na introdução, breves notícias, Emmanuel coloca: olha, tem gente que vai ler a história de Paulo e vai pensar que ele foi escolhido do alto e que ele tinha um ministério divino. É verdade, ele tinha um ministério sagrado. Mas Emmanuel pergunta de volta para o leitor: quem estará no mundo, então, sem o ministério sagrado? Quem de nós não tem o seu próprio ministério, sua própria área de cuidado, que Jesus nos coloca responsável? A criatura menos ignorante teve o seu próprio convite pessoal com Cristo. Cristo te convidou pessoalmente para cuidar desse ministério. Então, cuidado. Alerta para nossas próprias responsabilidades, qualquer que seja.
Não se resume à casa espírita, não se resume ao trabalho da casa espírita. Vai para muito além disso, muito além disso. O mundo inteiro é a vinha do Cristo. Nosso mundo inteiro é a vinha do Cristo. No capítulo 6 da primeira parte do Renúncia, Alcine vai perguntar para Padre Damiano, né, uma das encarnações de Emmanuel. Ele estava ali no século XVII, né, 1600 e bolinha, e ela tem os seus 5, 6 anos e pergunta para Damiano: Padre, como é que a gente faz para experienciar o Evangelho? Como é que a gente faz para mostrar que nós não estamos de acordo com aqueles que crucificaram Jesus? Como que a gente ama Jesus hoje? Uma criança de 5, 6 anos perguntando isso. Porque o senhor conta as histórias dos mártires, o senhor conta a história dos leões. Daqueles que morreram na fogueira, nos grandes circos. E a gente? Como se dá o testemunho hoje em dia? E Damiano responde: nós sempre podemos mostrar o nosso amor a Jesus. Em qualquer época, em qualquer lugar, em qualquer momento. O circo, hoje, é o mundo inteiro. E as feras, aquelas feras que devoravam as criaturas, os homens, as mulheres, as crianças. As feras, na maioria dos casos, são os próprios homens. Esse é o nosso trabalho. De evangelização dessas criaturas, sem força bruta. Com amor, o amor pacífico que Jesus nos ensinou e que Paulo exemplifica muito bem. Um amor exemplificado. Que quando ele, por exemplo, vai trazer para debaixo da sua tutela um Timóteo da vida, muda a vida de Timóteo. Ou um Tito também, que ele conhece ali na igreja de Antioquia da Síria. Mas tantos outros anônimos que a gente não conhece. Que a gente não conhece. Vou dar 2 exemplos, ou melhor, 3 exemplos de Paulo como esse tecelão do Cristo, que pelo laço da amizade vai criando os laços ainda mais fortes. O primeiro é uma mulher. Febe, Febe, a portadora da carta aos romanos. Ali no capítulo 7º da segunda parte, as epístolas, né, de Paulo Estevão, Paulo vai redigir uma missiva para os romanos, ou a comunidade cristã que estava ali em Roma, na Itália. E ninguém conseguia ir para Roma. Até que Febe, né, companheira dele ali em Corinto, fala: não, deixa que eu vou. Dá a carta que eu vou. E ela vai bravamente até Roma dar a mensagem de Paulo. Lembrando que hoje a Carta aos Romanos é um dos principais documentos sobre a teologia dita paulina, a teologia de Paulo, a Carta aos Romanos. E ela é pouquíssimas vezes falada e citada na própria epístola. No Paulo Estevão, Emmanuel coloca: valorosa colaboradora de Paulo de Tarso. E tantos outros, mais representados por Febe, que levaram as mensagens e nós nem sabemos quem são. Muitas vezes Paulo vai começar e vai encerrar. Fulano, Ciclano, Beltrano vos saúdam. As igrejas da Ásia vos saúdam. Tinha uma multidão escrevendo a carta com Paulo. E alguém precisava entregar. Carregar no bolso, porque não tinha um WhatsApp. Carregar no bolso, documento importantíssimo de libertação espiritual, e levar a entregar. Febe é essa. E nós não falamos dela como ela deveria ser relembrada. O segundo exemplo é o próprio autor do livro, Emmanuel. Né? No livro Deus Conosco, é uma série de mensagens que o Chico vai psicografar de Emmanuel no Evangelho no Lar toda quarta-feira ali na Fazenda Modelo, junto com a família Joviano.
Emmanuel vai ter uma mensagem que ele fala sobre o momento que ele está psicografando, que ele está preparando o material a ser psicografado pelo Chico do Paulo Estevão. E ele fala, olha, estou reunindo aqui o pessoal, e quando o pessoal daqui descobriu que a gente ia realizar esse trabalho do livro de Paulo, uma multidão de espíritos veio ter comigo. Uma multidão de pessoas vieram falar comigo. Que multidão é essa? Ele vai dizer, eram antigos comerciantes da Laodiceia, judeus ali da própria Judéia, escravos libertos, homens, mulheres, crianças que passaram no anonimato na história, que tiveram a sua vida tocada por Paulo de Tarso. Como falando assim para Emmanuel, Emmanuel, você precisa contar quando eu conheci Paulo de Tarso. Você não vai acreditar o que ele fez na minha vida. Era uma multidão de gente falando com ele. Você tem que contar a minha história, não a minha história, não a minha história, não a minha história, não a minha história. Não, porque quando eu conheci Paulo, era uma multidão. E ele teve que cortar o material. De tal modo que o Paulo Estevão mesmo é só a pontinha, a pontinha, a pontinha, a pontinha da pontinha do iceberg. Como é que se resume uma vida? Não tem como. Consequentemente, você perde material. E aí Emmanuel coloca, né? Primeira parte, 10 capítulos. Segunda parte, 10 capítulos. Mas tem um exemplo ou uma história que ele não coloca. Quando Públio Lentulus, senador romano, conhece Paulo de Tarso. O mesmo Públio Lentulus que está ali, protagonizando as páginas de 2000 anos. O primeiro romance histórico de Emmanuel. Há 2000 anos a gente tem a história de Públio Lentulus, né? Mas Emmanuel não escreve nada nesse romance sobre Públio Lentulus conhecer Paulo de Tarso. Ele vê Jesus, capítulo 5, primeira parte, mas não conhece Paulo. Viveu o seu tempo, mas em princípio não conheceu. E numa dessas mensagens no Evangelho no Lar, quem vai guardar a mensagem para publicá-la posteriormente é um antigo amigo do Chico, já desencarnado, desencarnou no século passado, inclusive, Clóvis Tavares, ali do Rio de Janeiro, fundador da Escola de Jesus Cristo, em Campos. E a mensagem está no livro Amor e Sabedoria de Emmanuel, em que Emmanuel fala do dia que ele conheceu Paulo de Tarso, como Públio Lentulus. Ele começa a mensagem assim num tom muito forte. Lede as cartas de Paulo e meditai. Ele já começa com um conselho. Lede Paulo e meditai. Conhecer e meditar. E ele fala, Paulo de Tarso foi o grande agricultor do Cristo. Muitas vezes, claro, foi rude. Mas é porque se aqui ou lá o solo, né, eram leiras brandas, a maioria eram solos inférteis, cheios de espinhos e pedras. Era necessário alguém ali, enérgico como Paulo. Porque a enxada rasga realmente a terra para dar espaço para a semente. Mas a terra é rasgada. E Paulo, a sua energia, também muitas vezes tido, infelizmente, apenas como rude, bravo, inconsequente, estava ali, como Emmanuel escreve, lidador de sol a sol, aclimatando a semente ou a flor do evangelho no coração das criaturas. E aí Emmanuel fala, conheci-o em Roma. Conheci-o em Roma. O senador Públio Lentulus estava ali dentro da cocheira, né, a carruagem, que o levava na Via Ápia, era a principal rua ali de Roma. É até que os cavalos começaram a correr acelerado. E um jovem rapaz pula na frente e acalma os animais. O senador Públio Lentulus desce do carro, olha para ver o que está acontecendo, tentando entender a situação, e quando ele olha para trás tem um pequeno aglomerado de criaturas conversando entre si. E uma delas ali no meio, um velhinho,
pele já queimada pelo sol, cheio de cicatriz. Eu acho muito engraçado quando a gente vê Paulo de Tarso sendo representado nos filmes, sejam eles hollywoodianos ou não. É sempre um Paulo de Tarso com a pele muito bem tratada, muitos cabelos na cabeça, a pele branquinha, todos os dentes na boca, nenhuma cicatriz. Paulo foi espancado a vida inteira. Nosso querido Aloysio Elias, né, daí de Minas, em Uberaba, vai dizer. Muito provavelmente, quando Paulo encarnou, não tinha quase nenhum dente na boca, de tantas vezes que apanhou. Mas estava ali, no meio, chamando a atenção. E Públio Lentulus vai se aproximar. E eles trocam algumas palavras. E Emmanuel escreve: o que ele me falou, eu jamais esqueci. As palavras de Paulo foram fundo ao meu coração. Eu tinha acabado de perder Lívia, no Grande Circo. Capítulo 5 da segunda parte, 2000 anos. Ela morre ali desencarnada, martirizada. Paulo não sabia da dor que eu carregava no meu coração. Entretanto, as suas palavras foram fundo ao meu íntimo. Nunca mais o esqueci. Nunca mais. No livro Colheita do Bem, Arthur Joviano, né, pai do chefe do Chico na Fazenda Modelo, ele vai dizer: ele que é Neio Lúcio dos 50 anos, ele que é Jaque dava imposto no Renúncia, e na última encarnação como Arthur Joviano, quando desencarna, ele vai dizer: quando o Públio Lentulus desencarna, ali, na erupção do Vesúvio em Pompeia, Públio Lentulus recebe o amparo imediato, os favores de Paulo de Tarso. Porque Paulo de Tarso, desde que desencarnou, nunca mais descansou, nunca mais parou. Tomou para si a responsabilidade de trazer de volta para Jesus, resgatar todas as inteligências transviadas do Cristo. Por que, Paulo? Porque ele sabe exatamente como é ter uma inteligência transviada. Uma inteligência que se perdeu. Uma inteligência só está aqui, não desce para cá. Públio Lentulus era isso. Homem poderoso, inteligente, mas infelizmente arrogante, compulsivo. E é acolhido por Paulo de Tarso. Mas percebam que essa história não está no Paulo Estevão, nem na 2000 anos. Emmanuel não coloca a sua história para a gente. Coloca os outros. Considera que os outros são mais importantes. Mas tanto é que numa encarnação que ele vai ter ali no século XVI, Padre Nóbrega, a gente vê o contato de Nóbrega e Paulo de Tarso. Nóbrega funda a cidade de São Paulo. Estado este agora também que me abraça, me acolhe. E Nóbrega, no seu tempo ali no Brasil colônia, espera até o dia 25 de janeiro, que é o dia em que a Igreja Católica considera que Paulo de Tarso viu Jesus ali na estrada de Damasco. Ele espera até esse dia para fundar uma cidade em nome de Paulo. Quando Chico recebe o título de cidadão paulistano, os amigos podem procurar o vídeo, ele está no YouTube. Tem uma... O vídeo ele é muito bonito, mas, enfim, ele está disponível para os amigos verem. O Chico vai relatar o dia que Padre Nóbrega viu Paulo de Tarso. Ele encarnado, Nóbrega. O apóstolo dos gentios aparece para ele e pede para ele fundar uma cidade em homenagem a Jesus, que deveria ser edificada sobre os 4 pilares fundamentais do cristianismo. Que pilares são esses? Amor, fé, trabalho e instrução. Amor, fé, trabalho e instrução. Conhecer, meditar, sentir e viver. E aí ele funda São Paulo. Quando a gente lê uma biografia, por exemplo, de Nóbrega, é como ler o Paulo Estevão, só que a brasileira. Nas suas, claro, proporções definidas, Paulo de Tarso agora é Nóbrega. Os gentios são os silvícolas e também os portugueses.
O mundo que Paulo viajou, misericórdia, o Brasil é gigantesco. Como a gente fala no Amazonas, é maceta, isto é, muito grande. De certo modo, a vida de Nóbrega imita a de Paulo de Tarso. Mas por conta disso. Esses elos realmente como tecidos, mas agora esses corações unificados em prol de Jesus. Temos Paulo como tecelão do Cristo, Cristo como tecelão de Deus, unindo as almas das criaturas. De tal modo que o laço é tão forte que passaram-se os milênios e o nó não se desfez. O laço não arrebentou. O último exemplo, para encerrar nossa prática. Eu ia citar um exemplo que era capítulo 1 do livro Ressurreição e Vida, a história de Zaqueu. Quando Zaqueu conhece Paulo de Tarso, né? Psicografia da nossa querida Ivone Pereira, pelo espírito de Tolstói, o mesmo filósofo russo, né? Capítulo 1, os amigos encontrarão. Mas a intuição me pede para dar outro exemplo. Mas os amigos podem citar. Ressurreição e Vida, capítulo 1. Eu não posso falar de Paulo sem falar de Estevão. Então, vou seguindo aqui improvisando. Emmanuel coloca na introdução, não há como falar de Paulo de Tarso sem o próprio Estevão. É porque realmente Jesus une a vida dos dois. E quando ele vê ali Estevão conversando com a igreja, naquele diálogo, capítulo 5 da primeira parte do Paulo Estevão, Saulo de Tarso não compreende. Não compreende. Acha aquilo um absurdo você falar de um crucificado, porque era proibido você falar de um crucificado, como está ali em Deuteronômio 21, 23, ou 23, 21, eu sempre confundo, mas é em Deuteronômio. Moisés escreve: todo corpo pendurado no madeiro é maldito. Ou seja, toda pessoa que morre crucificada, você não pode falar dela nem da sua ideologia, senão você se torna amaldiçoado que nem ela. De tal modo que se nós seguíssemos a ferro e fogo, como muitos irmãos nossos, em outro acondicionamento de fé segue o Antigo Testamento, não poderíamos falar do Cristo, porque ele é alguém que morre no madeiro. Daí Paulo vai escrever: Cristo nos livra da maldição. Mas quando ele vê Estevão falando daquele homem tido como rude, como rebelde, vagabundo por muitos, como o Messias prometido há tanto tempo para o seu povo, ele acha aquilo um absurdo e não entende. No Amazonas, a gente tem dois rios principais, né? O Rio Negro e o Rio Solimões. E a gente fala muito desses dois rios porque os amigos podem procurar depois esse fenômeno, porque eles vão se encontrar e vão formar um fenômeno natural belíssimo, que é o encontro das águas. O Rio Solimões vem de um lado, o Rio Negro vem de outro, e eles se chocam. O Solimões tem uma cor barrenta, alaranjada. E o Rio Negro, como a gente já comentou previamente, uma cor de Coca-Cola, cor de café, preto mesmo. E eles se encontram ali e se chocam. Entre aspas, um não entende o outro com perfeição. É como o encontro de Saulo de Tarso com Estevão. Não se entendem de imediato. O Rio Solimões, ele é rápido e frio. As velocidades, temperaturas, acidez, a organização biológica, né, da composição orgânica dos rios são diferentes. Eles se estranham por conta disso. O Rio Solimões, ele é mais rápido e frio. Ele é como o Saulo de Tarso. Tempestivo, frio, calculista, egoísta, orgulhoso. O Rio Negro, ele é lento e quente. Ele é devagar, tranquilo, manso. É como Estevão. E aí, quando as duas figuras se chocam, um não entende o outro com perfeição. O Rio Negro quer cumprir o seu caminho, o seguinte.
O Solimões quer briga. Exatamente como o Saulo de Tarso e Estevão. E os rios, eles vão lado a lado. Os amigos podem procurar. O encontro das águas, encontrarão muitas fotos. E eles vão andando assim, de mãos dadas, lado a lado, por 6 a 10 quilômetros, misturando-se lentamente, trocando material com o outro. A velocidade fica igual, a temperatura fica igual. É como Saulo de Tarso e Estevão, que lá na frente se torna Paulo. O perseguido vira agora o anjo da guarda. O perseguidor vira o acolhido, o protegido. E o Cristo, como esse tecelão máximo, vai juntando realmente os fios. E Saulo, na condição de tecelão de Jesus, vai granjeando um amigo com cada trabalho. De tal modo que lá na frente os rios se misturam. As águas assim se misturam, dá um só rio, que é o Rio Amazonas, o maior rio do mundo e o rio que dá nome ao meu estado. Você não sabe mais de quem é a água, Solimões ou Negro. É o rio que cumpre esse papel ali. Lá na frente, você não sabe mais de quem é a luz. Se é de Paulo de Tarso ou de Estevão, nessa simbiose espiritual. Mas sabe, acima de tudo, que a luz vem do Cristo. Vem do Cristo, nessa condição. Paulo, nesse grande tecelão, vai granjeando amigos. Se antes, infelizmente, o mundo lhe ensinou a arte do desprezo, da ganância, dos favores pessoais, o Cristo agora, como tecelão, de todos os dias, fazendo seu ofício, ganhando seu dinheiro de maneira justa, com paciência, com benevolência, com humildade, vai granjeando amigos. É Febe, é Timóteo, é Tito, é Silas, é Simão Pedro, é Lucas Evangelista, é Estevão e tantos outros que a gente não conhece. Nesse é Paulo, tecelão. No seu sentido mais amplo e possível, realmente, do termo tecelão. Alguém que vai granjeando amigos, com muita paciência e perseverança. E que a gente não esqueça, né? Todos nós temos um ofício do Cristo na Terra. É importante prosseguir, para que um dia a gente possa escrever ou dizer para o mundo, como Paulo escreve para Timóteo na sua segunda epístola: guardei a fé, terminei a carreira. Mas que, acima de tudo, como ele escreve para Timóteo, graça, paz, misericórdia, da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Muita paz aos nossos amigos. Se os amigos quiserem comentar, fazer perguntas, né? Nós sigamos por aqui. Nós te agradecemos, viu, Lucas, pelo belo trabalho sobre Paulo. Que Jesus continue te amparando e que possa estar sempre conosco. Que história, né, Paulo? É, seu Sim. Belíssimo, né? Um jovem com tanta sabedoria. Parabéns, viu Lucas? Nada, obrigado, meu amigo. Eu só fui um papagaio espírita, só repeti o que eu já li. Foi só isso. Nós já te conhecemos da primeira palestra, né? Estávamos com saudade, viu? Opa, coisa boa, coisa boa. Agradecemos ao Ramon que fez o convite para retornar aqui com vocês. Mas foi muito bom, viu? Gostando da Maravilha. primeira, da segunda, aí vai ter várias outras, né, Lucas? Vamos torcer e quem sabe eu não possa dar um abraço presencial em vocês aí em Belo Horizonte. Ah, pois é, sim. Estamos tão pertinho, é um ônibus de distância agora. Araraquara, Manaus é 4.000 quilômetros, então eu estou mais perto de vocês. Verdade. Parabéns, viu? Você está continua nessa luta uma coisinha muito linda, né? Obrigado, meu amigo. Jesus nos abençoe. Ô, Lucas, nossa casa é sua casa. Tá? Obrigado, meu amigo. Obrigado. É sempre bom estar com amigos queridos que nos abraçam, né? Espero que as palavras que a gente falou tenham tido alguma utilidade. Né? Teve muita, viu? Lucas, prazer em te rever, viu? O Salmo aí do Ramon, Ô, do querida. de mim.
Estamos Olha aí só. sempre com você, com muito prazer te ouvindo, viu? Fiquei muito feliz quando fiquei sabendo que você estaria se dispondo a nos reencontrar hoje, tá bom? Que Nada, você possa felicidade fazer isso pela mais minha. vezes, porque agora você está mais pertinho, né? Estava muito Sim, longe. sim. Sucesso Inclusive, para eu você em vou São estar Paulo. Obrigado. Inclusive, vou estar em Patinga em novembro, né? Sei que não é tão perto de Belo Horizonte, mas a gente vai criando esses laços. Não é tão perto assim, mas é mais perto Ué. que Manaus, né? A gente Daqui um vai pouco você criando. está aqui. Exato, exato. 250 quilômetros daqui para Patinga, mais ou menos. É mais perto que os 4.000 de Manaus. Então, mais uma vez, muito obrigado, viu, Lucas? Obrigado, Então, querido. Que nós possamos tecer, né, Lucas, essa integração entre as pessoas, rumo, principalmente no trabalho do Evangelho, né? Muito bem dito, meu amigo. E a intuição não me permitiu trazer para vocês, né? O tempo não me permitiu, mas Ressurreição em Vida, capítulo 1, como Zaqueu conhece, o mesmo Zaqueu que sobe ali na figueira em Lucas 19, né? Como o Zaqueu, quero subir, da música, esse Zaqueu conhece Paulo de Tarso também. Então, Ressurreição em Vida, capítulo 1. muito bom. Nós te agradecemos, então, e vamos preparar para a nossa prece final, gente. Senhor Jesus, benfeitores espirituais, com imensa alegria que agradecemos esse trabalho do Lucas, onde aprendemos muito sobre Paulo. Através dessas belas palavras, a gente possa refletir, né, no nosso caminhar, no nosso dia a dia. Pedimos, Jesus, por todos os que sofrem nos leitos de dores, nos orfanatos, nos hospitais, nas prisões, no nosso tão querido planeta Terra, por todos nós dentro daquilo que necessitamos no momento, Jesus. O nosso muito obrigado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Então, queridos amigos, uma boa noite a todos. Boa noite. Lucas. Parabéns. Boa noite, Boa família. noite. Obrigado. Parabéns, Lucas, pelo trabalho. Obrigada, Deus. Lucas. Tchau, tchau. Boa noite, Jesus abençoe a todos. Boa noite.